Que bom, né, irmãos, nós podermos nos reunir nessa noite, que o Senhor possa tomar desse tempo para falar algo mais aos nossos corações. É maravilhoso o Espírito conduzir esse hino, né, esse cântico agora no início, porque tudo o que nós estamos vendo no livro de Jó, ele está debaixo dessa verdade: que segurança sou de Jesus, né? Porque se nós vemos esse trabalhar desalinhado a essa verdade fundamental, essa segurança que temos em Cristo, então às vezes a gente encontra problema. Mas agora, colocando o fundamento, sabendo que somos dele, agora sim nós podemos caminhar em aspectos que nos confrontam, porque aí nós sabemos que o Senhor deseja nos tornar semelhantes a ele. Então não percam esse cântico inicial: que segurança sou de Jesus. E também não percam o texto que foi lido também inicialmente, para que os irmãos vejam como há de se completar em tudo que veremos também. Vamos então ao capítulo 33 do livro de Jó. Vamos ler inicialmente os versos 31 a 33. Entendendo então, estando diante do Senhor, entendi que agora sim a gente vai, claro, se não houver intervenção do Espírito novamente, né, conduzindo a vida dos irmãos, nós iremos entrar no capítulo 34 então, e considerarmos algumas coisas. Inicialmente eu iria apenas citar, irmãos, os pontos desse capítulo, do capítulo 35 até o 37 eu ia fazer panoramicamente, mas ainda também estando em oração, entendi do Senhor de lermos esses capítulos, mesmo que nós precisemos estender um pouco mais o tempo em outras reuniões, também não tem problema. Se o Senhor então permitir que nós avancemos, nós também iremos ler, mas entendi de ler esses capítulos porque nós vamos dando abertura para o Espírito sublinhar aquilo que ele deseja falar a nós como igreja, e entendendo também a pontualidade desse falar, entendi de parar mais um pouco ainda nesses capítulos, mais detidamente, não apenas citar divisões, mas entrar mesmo propriamente no texto. Então que o Senhor nos ajude nessa empreitada também, que tenhamos um coração aberto a recebermos do Senhor o seu falar. Capítulo 33 então, vamos ler os versos 31 a 33 e seguimos. Então Eliú está no final desse primeiro ciclo de discurso, e então ele vai dizer essas palavras. Após finalizar então o discurso dele, ele vai dar essas palavras como que instigando a Jó a dar uma resposta. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me. Fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Vamos orar então e seguimos segundo a direção do Senhor. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por nos reunir aqui nesta noite, Senhor. Nós estamos com expectativa de que o Senhor passeie em nosso meio. Tenha liberdade, Senhor, para corrigir as nossas vidas. Temos sido já muito confrontados, Senhor, mas louvado seja o Teu nome, porque juntamente com o confronto vem o consolo da parte do Senhor. O Senhor trabalha de maneira tão equilibrada as nossas vidas. Quem é mestre como Tu, Senhor? Quem é capaz de trabalhar vidas como o Senhor faz conosco? Verdadeiramente somente o Senhor. Teus passos, Teus caminhos são caminhos elevados para nós compreendermos. Mas obrigado porque pela revelação do Teu Espírito algo é aberto a nós. Muito obrigado, Senhor. Toma este momento, Senhor, tenha liberdade para conduzir tanto a minha vida como a vida também dos meus irmãos. Que o Senhor nos ajude, Senhor, na nossa compreensão e corrija os nossos passos, Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, lembre-se sempre então que Eliú, ele é esse mensageiro intérprete, né? Ele vai começar a trazer algo da mente do Senhor, que depois então será desenvolvido de maneira mais profunda com o próprio aparecimento do Senhor no capítulo 38 em diante, onde nós veremos aquela figura do redemoinho aparecendo a Jó. E então o Senhor vai fazer 73 perguntas a Jó, e Jó não vai conseguir responder nenhuma, porque o Senhor está trabalhando a vida de Jó.
É o mesmo processo que acontece conosco, irmãos. Então, nesse primeiro ciclo, nessa primeira rodada que Eliú, esse intérprete, esse mensageiro, dá a Jó, com Jó, ele chega no final e ele aguarda uma resposta de Jó. Mas Jó como que coloca a mão na sua boca e fica em silêncio. Com essa atitude de se manter em silêncio, os irmãos vejam que após os versículos 31 a 33, claro, nós temos a divisão do capítulo, mas o livro ele continua, né? Nos originais nós não temos a divisão por capítulos. Então logo após, Eliú já entra falando de novo. Não houve uma resposta da parte de Jó. E então esse silêncio causou algo em Eliú. Talvez soou para ele como uma afronta, uma indiferença. Lembre-se sempre daquele detalhe de que Eliú, ele era o mais novo. Então, de alguma maneira, ele entendeu como um desprezo às suas palavras. É a mesma coisa que acontece conosco nas relações que temos uns com os outros, quando nós não compreendemos que nós não temos poder no sentido do que o outro vai responder ao que o Senhor nos confiar para então transmitir. Muitas vezes o Senhor nos dá uma verdade, pela graça do Senhor nós somos usados, e é somente pela graça, e então nós vamos lá e transferimos essa mensagem que recebemos da parte do Senhor. Mas então, a pessoa com a qual nós tivemos esse momento não responde, visivelmente talvez, porque Jó respondeu, ficou em silêncio, né? E o Senhor pôde continuar com ele, porque se Jó estivesse falando, o Senhor não ia poder continuar com ele. Então, às vezes, o irmão, né, não dá a resposta que nós esperamos, porque a expectativa é criada no nosso coração. Compreende? É algo que o Senhor que nós esperamos visivelmente. Às vezes o Senhor traz uma exortação, uma correção de algo, de alguma atitude, e nós queremos o quê? Não. Agora aquela pessoa vai mudar. Mas então não há essa resposta por parte do irmão. E o que nós sentimos? A mesma coisa que Eliú. De alguma maneira soa para nós como indiferença, como se as nossas palavras não foram levadas a sério, não foram consideradas. E o que acontece, meus queridos irmãos? A alma se inflama, como nós temos falado. E aí nós vamos ter então aquilo que nós já citamos, de pensamentos inadequados, palavras inadequadas, um tom inadequado, porque nós estamos irritados com a atitude do irmão, porque nosso coração é tão diferente do Senhor, né? Nós não temos longanimidade, não temos paciência, né? Cristo precisa ser formado em nós para que essas perfeições sejam de alguma maneira vistas, né? E então nós não temos essa paciência, essa longanimidade, nós nos irritamos. E aí, irmãos, o estrago acontece. De onde nós tiramos esses pontos que vimos? Porque nós apenas citamos, né? Pensamentos inadequados, espírito inadequado, nós citamos. Mas de onde veio? Agora que os irmãos vão entender. Porque vem do relato que está no capítulo 34 e 35. Os irmãos perceberão uma mudança, tanto no tom, por parte de Eliú, como também nas palavras. E os irmãos vão ver, e aqui é muito importante que os irmãos se recordem disso, não se preocupem em esquematizar aí, organizar com vários pontos, não é essa a intenção. Nós vamos ler o texto depois. Mas lembre-se disso, que os irmãos vão ver muito de Elifaz, Bildade e Zofar na fala de Eliú. Interpretando isso espiritualmente, algo da mente, da vontade, das emoções serão manifestadas nesse falar do capítulo 34 e 35, que é onde então nós vamos ver essa intromissão da alma no falar espiritual. Então, só repetindo porque é muito importante, nós recebemos uma verdade da parte do Senhor. O problema não está com o falar do Senhor, nunca. Mas então essa palavra verdadeira, ela vem até nós. Só que a nossa alma de alguma maneira está inflamada, está mexida com alguma coisa. Então quando a mensagem passa por nós, o que acontece? Ela sofre alguma alteração, que é o que eu falei, na forma de falar, no tom. Tudo isso importa, irmãos.
E aí nós colocamos de alguma maneira a nossa mão, o nosso jeito no falar espiritual que vem da parte do Senhor. E isso é um perigo, irmãos, que todos nós corremos. Por isso a importância de nós mantermos humildade, dependência por parte do Senhor. Porque senão nós achamos que estamos livres disso, mas irmãos, a alma está aí, o eu está aí. Entende? Então que o Senhor nos ajude para que nós consideremos isso. Nós não estamos vendo uma historinha. Irmão, sabe que interessante é? Que a maioria dos estudiosos, dos comentaristas bíblicos, eles vão nos dizer que o livro de Jó, ele foi escrito primeiro, talvez seja o primeiro livro da Bíblia que foi escrito. Não o que aconteceu, não na ordem dos fatos, não isso, mas talvez seja o primeiro livro a ser escrito. Então veja, irmãos, que o Espírito como que colocou princípios aí desde o início, que são imutáveis. E por isso nós precisamos considerar este livro muito bem. Então, irmãos, tendo isto no coração, no entendimento, nós vamos entrar na leitura do capítulo 34. Então, capítulo 34 e 35, nós vamos ver a alma se intrometendo no falar do Espírito, certo? Não percam isso. E mais um detalhe muito importante, caso os irmãos queiram anotar aí para depois considerarem. Eliú, em muitos pontos, nós vamos fazer a leitura juntos, ele vai dizer meias verdades. Isso também é muito importante que nós consideremos. Eliú, ele vai dizer meias verdades, ele vai dizer algumas coisas com respeito a Deus que são verdadeiras. Às vezes ele vai dizer algumas coisas com respeito a Jó que são verdadeiras. Mas de alguma maneira a alma está sutilmente ali. Parece um falar espiritual, tem uma aparência espiritual, mas não tem de fato uma verdade fundamentando. Conseguiram entender a questão da sutileza do nosso eu, meus irmãos? Para que os irmãos considerem. Irmãos, na medida que os irmãos forem lendo, eu estou fazendo essa introdução porque depois nós vamos entrar na leitura e pontuando o que o Senhor desejar pontuar. Os irmãos vão ver aonde nós somos capazes de ir quando a nossa alma se inflama. Quantas coisas nós somos terríveis, nós somos capazes de dizer. Como nós nos tomamos numa posição de julgamento, de acusação, de apontamento do próximo. Os irmãos vão ver um falar completamente diferente que estava registrado no capítulo 31 e 32. Depois os irmãos revisem a anotação e os irmãos vão perceber um falar suave, manso, cuidadoso, disciplinador, educativo, mas não grosseiro, não com um tom alto, não de qualquer maneira. Mas agora quando a alma entra, aí nós temos dificuldade. E quanto estrago, irmãos, muitas vezes acontece no nosso meio por conta disso. Porque a nossa alma está se intrometendo nas nossas relações uns com os outros. Que o Senhor nos ajude. Então eu gostaria que os irmãos agora se atentassem para a leitura que iremos fazer. Iremos comentar aquilo que o Senhor for saltando nos nossos corações. E quem sabe mais para frente eu passo algum tipo de esboço, mas não é a intenção no momento. Então vamos ler juntos, irmãos. Então, Eliú fala esses versículos 31 a 33 instigando, Jó não responde e Eliú prossegue então. Disse mais Eliú: ouvi, ó sábios, as minhas razões. Vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Irmãos, percebam já, e eu gostaria de fazer essa ligação, que no capítulo 36, vai um pouquinho para frente aí, no capítulo 36, é importante eu pontuar isso. Então, que nós acabamos de ler, Eliú está dizendo assim: ouvi, ó sábios, as minhas razões, vós instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Você está vendo que há um chamar de atenção, o eu já está ali, a alma já está inflamada, então há um chamar de atenção para Eliú. Mas agora quando Eliú volta à sobriedade, nós vamos chegar lá, ele volta para o falar do Espírito, no capítulo 36, olha como que ele inicia o discurso, veja a diferença, irmãos. 36, verso 1 e 2. Prosseguiu Eliú e disse, olha como ele começa, mais um pouco de
paciência. Está entendendo, irmão? Eliú, no capítulo 36, quando ele retoma a sobriedade, ele já começa com essa palavra importante nos tratos uns com os outros: paciência. Agora, no capítulo 34, que nós estamos introduzindo agora, ele não fala nada de paciência, ele apenas chama a atenção para ele. Tenhamos cuidado, irmãos, com muita evidência, com querer de qualquer maneira que as pessoas prestem atenção no que eu tenho a dizer. Cuidado com isso. Talvez de alguma maneira seja a alma aí infiltrada. Mas então continua assim ainda, no capítulo 36. Mais um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. Olha a diferença, irmãos. Lembra daquele princípio que eu disse para os irmãos, de que quando nós somos guiados pelo Espírito, nós podemos representar a Deus nos tratos uns com os outros. Mas quando nós estamos de alguma maneira com a nossa alma inflamada, nós nos tornamos porta-vozes do ego, que é evidência, quer que as palavras sejam ouvidas, quer uma resposta, quer uma resposta imediata, é julgador. É assim que a alma se manifesta. Vocês conseguiram perceber a diferença no discurso? No capítulo 36 ele vai retomar a sobriedade. E lá ele não inicia dizendo: prestai atenção em mim, olha as minhas palavras. Não, lá ele começa: paciência, eu tenho argumentos a favor de Deus. Quão diferente é, irmãos, quando nós estamos sendo guiados pelo Senhor e quando nós estamos sendo, de alguma maneira, guiados pelo nosso eu. Então, retoma lá para o capítulo 34. Nós vamos fazer esse serviço mesmo, tá, irmãos? Então, tenham paciência. E continua assim: porque o ouvido prova as palavras, como o paladar a comida. O que é direito, escolhamos para nós. Conheçamos entre nós o que é bom. Olha, agora ele vai começar a dizer a respeito de Jó. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso. A minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. Então os irmãos sempre lembram daquele falar inicial do Senhor Jó, que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E de que o livro de Jó não tem como verdade fundamental a retribuição, a semeadura e colheita. Deus está tratando com Jó num princípio mais elevado. Então continua assim o discurso: que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água? Que palavras duras de Eliú para Jó. Zombaria aí é escárnio, né? Que bebe o escárnio como água. E olha o que ele continua dizendo a respeito de Jó. Não é verdade, irmãos. Ele está acusando a Jó, está julgando a Jó. E anda em companhia dos que praticam, dos que obram a iniquidade, e caminha com homens perversos. Perceberam a mudança de tom? E continua: pois disse: de nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me: longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Não parece verdade, irmãos? Não é uma meia verdade? Não é? Agora ele vai continuar. Já quero que os irmãos percebam aqui agora, no verso 11: pois, essa palavra, retribui o homem segundo as suas obras, e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Retribui. O que está acontecendo aqui, irmãos? Eliú está voltando ao princípio que regeu todos os discursos de Elifaz, Bildade e Zofar, que é a doutrina da retribuição, da semeadura e colheita. Ele estava olhando para Jó, naquela situação ali, que a alma dele agora está inflamada, ele está como que dizendo, de novo, o que os amigos já falaram: você está passando por isso porque você pecou, porque você cometeu iniquidade. Porque vai ver que mais abaixo ele vai usar até ímpio, a palavra ímpio. Então mudou-se o espírito. Eliú começou agora a tratar Jó duramente. E continua assim:
Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto. Inclina os ouvidos ao som das minhas palavras. Acaso governaria o que aborrecesse o direito? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Mesmas palavras dos amigos de Jó, dizendo que Jó, para se justificar, ele estava condenando a Deus. É a mesma palavra. Por quê? Porque a mente, a vontade e as emoções estão no meio. E continua. Dir-se-á a um rei, ó vil, ou aos príncipes, ó perversos? Quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas de príncipes, nem estima o rico mais do que ao pobre, porque todos são obras de suas mãos. De repente morrem. À meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados por força invisível. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem, e veem todos os seus passos. Não há trevas, nem sombra assaz profunda, onde se escondam. Lembra, ele está dizendo essas palavras para quem? Para Jó. E ele diz assim: os que praticam a iniquidade. Eliú está colocando Jó como aquele que pratica a iniquidade. É uma tarefa árdua ler o texto, né, irmãos? Às vezes a gente perde a concentração, né? Mas é assim mesmo, que o Senhor nos ajude, né? Creio que há muitos princípios aqui pela frente que os irmãos consigam acompanhar a leitura. Verso 23. Pois Deus não precisa observar por muito tempo o homem, antes de o fazer ir a juízo perante ele. Quebranta os fortes sem os inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, olha onde está o foco de Eliú. Aonde? As suas obras, princípio da semeadura e colheita. De noite os transtorna e ficam moídos. Ele os fere como a, de novo uma palavra aí chamando Jó de perverso, como a perversos à vista de todos, que era a situação de Jó. Jó estava sobre aquele monte lá de lixo, de ruínas, e à vista de todos. E Eliú como que dizendo: o Senhor está ferindo um perverso. Por quê? Porque a alma dele está inflamada. Irmãos, quantas vezes nós não olhamos uns para os outros desta maneira? Que o Senhor sonde os nossos corações, irmãos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E continua assim: ele os fere como a perversa à vista de todos, porque deles se desviaram. Isso não é verdade sobre Jó. E agora não é verdade mesmo. Olha a parte B do versículo 27. E não quiseram compreender nenhum dos seus caminhos. Isso não é verdade sobre Jó, irmãos. Jó queria compreender. Por isso que ele ficava com aquele parafuso na cabeça, seus amigos os julgando, acusando ele. Mas quando o Senhor tinha dado a palavra de que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Então ele ficava com esse parafuso na cabeça. E o que o Senhor fez, irmãos? Depois nós vamos entender. O Senhor se manteve em silêncio porque ele tinha algo para tratar no coração de Jó. Mas Jó não é esse que está sendo retratado por Eliú. Quantas vezes nós olhamos uns para os outros, nos acusamos, nos julgamos, mas o Senhor lá de cima vê de maneira diferente. E continua. Verso 28. E assim fizeram que o clamor do pobre subisse até Deus, e este ouviu o lamento dos aflitos. Se ele aquietar-se, quem o condenará? Se encobrir o rosto, agora no verso 30, para que o ímpio não reine, e não haja quem iluda o povo. Se alguém diz a Deus: sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-mo tu. Se cometi injustiça, jamais a tornarei a praticar. Acaso deve ele, outra palavra importante, recompensar-te, porque ele está na questão da recompensa, da semeadura e colheita, segundo tu queres ou não queres? Acaso deve ele dizer: escolhe tu e não eu?
declara o que sabes, fala. Os homens sensatos dir-me-á o sábio que me ouve. Olha agora, irmãos, o que ele vai dizer a respeito de Jó. Jó falou sem conhecimento, e nas suas palavras não há sabedoria. Quando os irmãos forem para o capítulo 42, se o Senhor permitir de nós chegarmos lá, os irmãos vão ver que o Senhor reprovou os amigos de Jó, mas não a Jó. Mas aqui Eliú está se unindo aos amigos de Jó na acusação contra Jó. E continua. Irmãos, esse verso 36 eu quero que vocês sublinhem muito aí e considerem diante do Senhor, porque eu vou trazer duas versões alternativas aqui que vão ajudar muito. Olha só o que ele vai dizer. Ele falou no verso 35, Jó falou sem conhecimento e nas suas palavras não há sabedoria. Agora olha o que ele deseja no verso 36, Eliú dizendo a Jó: tomara fosse Jó aprovado até o fim, porque ele respondeu como um homem de iniquidade. Essa palavra iniquidade também ela pode ser traduzida como homem maligno. Imagine, irmãos, que palavras duras e não são verdadeiras com respeito a Jó. Há duas versões, eu gostaria que os irmãos considerassem, podem me ouvir, que vai trazer algo mais do sentido desse verso, que nos ajuda tanto nos tratos uns com os outros. Há uma versão de João Ferreira de Almeida, então, corrigida e fiel 2007, que traz desta maneira esse mesmo verso: Pai meu. Então Eliú como que dizendo a Deus: provado seja Jó até o fim, pelas suas respostas próprias de homens malignos. Eliú se voltando a Jó e dizendo: Senhor, tomara que o Senhor prove de fato Jó até o fim, porque ele agiu como um homem maligno. E a outra versão, que é a King James atualizada, traz da seguinte maneira. Aqui nós temos o tomara, né, como essa expectativa. Aqui agora na King James nós temos como uma afirmação, né? Ele diz assim: sim, Jó precisa sofrer sua prova até o fim, por causa do seu modo ímpio de responder às circunstâncias. Que discurso duro, irmãos, porque a alma de Jó, de Eliú, está inflamada. É assim que nós agimos quando estamos sob o domínio do eu. Talvez, irmãos, nos nossos tratos, quando algum irmão está passando alguma situação, este seja o sentimento do nosso coração. Tomara que ele passe isso mais, porque ele não respondeu lá. Quem entende que tudo isso veio de uma não resposta visível, que Jó não deu a Eliú. Então, às vezes, nós, irmãos, somos usados, o Senhor nos usa, nós vamos lá, conversamos, a pessoa não responde, nós temos, às vezes, esse desejo no nosso coração. Tomara que essa pessoa, tomara que esse irmão, para ele ver, porque, irmãos, nós não estamos livres disso. O nosso eu é terrível. O nosso eu é terrível. Nós somos capazes de fazer, dizer, agir de maneira absurda. Que o Senhor nos ajude. João, é tão interessante que certamente vai acontecer, ou seja, o que a gente plantar, a gente vai colher. Né? Isso vai acontecer, né? Porque o Senhor também não nega esse princípio. Mas uma coisa é o que eu planto e o que eu colho. Mas isso não me dá o direito de, quando o outro está colhendo o que plantou, de eu querer que ele colha mesmo. Então, entende? É algo real que vai acontecer com o outro, porque aquilo que plantamos nós vamos colher, mas por outro lado, eu que estou daqui olhando a colheita do outro, eu não tenho direito. Né? O meu direito e o meu dever é acolher, é orientar, estar sempre perto. Então, uma coisa é o que vai acontecer, outra coisa é o que eu estou desejando que aconteça. Por isso que o Senhor prova a motivação muitas vezes mais do que a atitude. Exatamente. Então, muitas vezes nós não manifestamos essas coisas com a boca, irmãos, mas está aí. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes
O outro pode pegar essa fala de João, ou eu posso pegar essa fala de João e dizer assim, tá vendo? Ninguém tem direito de falar nada que eu vou colher, o que eu vou plantar. Estão entendendo o que eu quero trazer? Nós temos o dever de nos orientarmos uns aos outros. Dizer, se você andou aqui, você vai colher aqui. Mas uma coisa é a orientação, é a fala, é o olho no olho, é a exortação, é o caminhar junto. Outra coisa é o que eu maquino no meu coração, desejando, eu até anotei aqui, está praticamente desejando o mal de Jó. Né? Então os irmãos conseguem distinguir a diferença disso? Porque senão a gente pode também se... Sim, vai para outro extremo, né? Justamente. Com certeza. Então, vamos colocar esse semeadura e colheita, irmãos, é algo pessoal. Cada um vai responder diante do Senhor. Né? Nós temos a obrigação de, diante da palavra, nos ajudarmos, nos orientarmos, aconselharmos. Mas, irmãos, o sentimento de Eliú aqui não é esse. É nítido que não é. É um desejar mesmo, de fato, que Jó ele passe por essa situação mesmo, sabe? Não, tomara que... Irmãos, isso é terrível. Isso não está alinhado com o coração do Senhor. Né? Quando nós vamos para o relato do Novo Testamento, nós vemos, por exemplo, o coração do Senhor é tão diferente. Não estou falando dele inocentar, não, nada. Estou dizendo, o Senhor vai tratar? Vai tratar, irmãos. Ele vai tratar as nossas vidas. Mas, irmãos, ser compassivo, cuidar, orientar, trazer para perto, oferecer o ombro, é diferente, irmãos. Né? Então, continua. Verso 37. Pois ao seu pecado... Está vendo que aí Eliú está na área do pecado? Está falando que Jó pecou. Acrescenta rebelião entre nós. Com desprezo bate ele palmas e multiplica suas palavras contra Deus. Então encerramos mais um discurso de Eliú. Os irmãos estão vendo alguma resposta de Jó após esse discurso? Também não. Jó se mantém em silêncio. Mais um discurso se passa de Eliú. E Jó se mantém em silêncio, ouvindo todas essas palavras. E então Eliú, ele vai continuar falando. A alma de Eliú não se conteve. Ela vai continuar falando. E aí ele vai, disse mais Eliú: achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque dizes, de que me serviria ela? Que proveito tiraria dela mais do que do meu pecado? Dar-te-ei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê. Contempla as altas nuvens acima de ti. Só reprisando aqui. Mais um discurso se inicia. E Eliú não está falando nada que ele tem palavras de Deus. Não está falando nada de paciência. Então Eliú continua movido por ele mesmo aqui ainda. Verso 6. Se pecas... Novamente, que mal lhe causas tu? Se as tuas transgressões se multiplicam, que lhe fazes? Se és justo, que lhe dás ou que recebe ele da tua mão? A tua impiedade só pode fazer o mal ao homem como tu mesmo, e a tua justiça dar proveito ao filho do homem. Depois, mais para frente, nós vamos pontuar esse verso. Verso 9. Por causa das minhas opressões, os homens clamam. Clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém, ele não responde. Por causa da arrogância dos maus. Eliú está dizendo que Jó é um arrogante e por isso que Deus não responde a ele. Agora eu gostaria que os irmãos vejam 3 expressões que serão usadas dos versos 13 a 16. Nós vamos ressaltar na medida que formos lendo. Olha como começa o verso 13. Ele está falando com Jó, sobre Jó. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Jó, ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele. Por isso, espera nele. Mas agora, porque Deus na sua ira não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões,
Abres a tua boca com palavras vãs, amontoando frases de ignorante. Eliú então está dizendo a Jó assim que tudo isso que Jó está dizendo em meio a esse processo que o Senhor está conduzindo na vida de Jó são gritos vazios, do verso 13. São palavras vãs e frases de ignorante. Percebe como Eliú está sendo enfático, duro com Jó? Está desprezando toda a situação e dizendo que Jó está tendo vários gritos vazios, palavras vãs e frases de ignorante. Mas agora, louvado seja o Senhor, e aqui que eu gostaria de chegar para nós caminharmos um pouquinho mais, nós chegamos ao capítulo 36. E aí nós temos esse marco aí, prosseguiu Eliú e disse, mostrando que um novo discurso se inicia. Mas agora nós temos, louvado seja o Senhor, Eliú sendo trazido à sobriedade. Ele novamente vai ouvir e ser guiado pelo Espírito, e então ele vai falar coisas maravilhosas a Jó. Então vamos continuar a leitura. Prosseguiu Eliú e disse, mais um pouco de paciência. Já veja que mudou completamente, né, irmãos? E te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. John Nelson Darby, um mestre da palavra dos Irmãos Unidos, ele vai traduzir essa expressão argumentos a favor de Deus como palavras de Deus. Então Eliú está dizendo, mais um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tenho palavras de Deus. No verso 2. Então verso 3. De longe trarei o meu conhecimento e o meu Criador atribuirei a justiça. Porque na verdade as minhas palavras não são falsas. Contigo está quem é senhor do assunto. Eis que Deus é muito grande. Olha que diferença agora, irmãos, no discurso. Contudo, a ninguém despreza. É grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida ao perverso. Mas olha que expressão agora, irmãos. Mas faz justiça aos aflitos. Eliú, ouvindo o irmão dizer, ele poderia ter colocado assim, já que o tom dos discursos anteriores era esse. Eliú poderia ter colocado, mas faz justiça aos justos. Porque lembra, eles estavam naquela incisão. Jó, você pecou, você é um homem perverso, é um homem ímpio. Mas não, aqui ele mudou o tom do discurso. E ele vai dizer que Deus faz justiça aos aflitos. E continua. Dos justos não tira os olhos. Antes, com os reis no trono, os assenta para sempre e são exaltados. Se estão presos, essa é a situação de Jó, irmãos, preste muita atenção. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, essa é a situação de Jó, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houveram com... Agora Eliú está começando a mostrar algo que de fato estava acontecendo no processo. Qual a palavra que aparece aí? Soberba. Por que Jó está sendo conduzido a tudo isso? Soberba. Aí sim, irmãos, Eliú começou a interpretar algo de fato que o Senhor depois vai começar a trazer com mais nitidez ao coração de Jó. Percebe? Não há um falar acusador, né? E continue. Então, por que Deus, então, muitas vezes usa grilhões, nos amarra em cordas de aflições? Por que o Senhor faz isso conosco, irmãos? Porque às vezes há muita soberba em nós, e o Senhor precisa tratar dessa maneira. Este é uma das coisas, um dos motivos que o Senhor pode nos amarrar em cordas de aflição. Pode muitas vezes nos submeter a algumas situações mesmo para tratar a nossa vida. E aqui não estamos falando de atos externos, estamos falando de algo que foi medido no coração de Jó. Soberba. Mas não apenas isso, ele vai continuar dizendo ainda para que o Senhor usa todas as circunstâncias, pessoas, para que o Senhor usa tudo isso para falar a nossa vida. Verso 10 diz assim: abre-lhes também os ouvidos para a instrução e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Qual é o propósito das aflições, irmãos? Que Deus maravilhoso nós temos. Qual o propósito das aflições? Qual o propósito de tudo que nós passamos em nossas vidas? Claro,
tem aquele sentido da maturidade espiritual, de estarmos sendo conduzidos lá, que é um princípio superior à semeadura e colheita. Mas aqui nós estamos falando algo prático. Para que o Senhor usa tudo? Para poder abrir os nossos ouvidos, que muitas vezes estão surdos. O Senhor usa as cordas das aflições para poder abrir os nossos ouvidos para a instrução que vem da parte dele. Muitas vezes nós estamos surdos, não estamos ouvindo, estamos obstinados em nossos próprios caminhos, estamos sendo guiados por nossas emoções, estamos lá. O que o Senhor faz? Ele movimenta, porque Ele é o Deus que nossa vida, irmãos, não está no acaso, não está na sorte. É o Senhor que usa todas as coisas para poder trazer um fim proveitoso. E então Ele abre os nossos ouvidos para a instrução. Você nunca passou, irmãos, uma experiência com o Senhor de muitas vezes você está numa situação que você está obstinado ali, está querendo aquilo, só que depois, quando você passa o processo, você entende, irmãos, que não era bem aquilo. O Senhor começou a movimentar, a trazer clareza, usou muitas vezes o sofrimento, muitas vezes palavras de outras pessoas para nos ajudar. E então nossos ouvidos foram abertos para a instrução. Imagine se o Senhor nos entregasse a nós mesmos, irmãos. Que Deus maravilhoso nós temos, que Senhor nós temos. E continua: se ouvirem, verso 11, se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Quando a gente ouve essa palavra, esse verso, a gente já pensa assim, então se eu ouvir o Senhor, eu não vou passar nada, né? Então eu não vou ter nenhuma dificuldade, eu só preciso ouvir o Senhor. Irmãos, não é bem assim. Esse verso me traz muito sentimento do que Paulo quis dizer em Filipenses capítulo 4. Que eu aprendi a viver contente, feliz, em toda e qualquer situação. Não trata-se, irmãos, de ter um ambiente favorável externo, mas de algo ser mudado no nosso interior. É isso que esse verso transmite para nós. O Senhor vai trabalhando nossas vidas ao ponto de que nós vamos vivendo alegres, contentes, felizes em todas e qualquer situação. Pois leiam o capítulo 4 de Filipenses, que vai ser muito proveitoso no contexto desse verso. Verso 12: porém, se não o ouvirem, serão traspassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Do verso 12 em diante, traduzindo de uma maneira prática para nós, por um lado nós temos aqueles no qual o Senhor está avançando uma maturidade, que o ouvem, que respondem a Ele, que caminham com o Senhor. Então esses vão aprendendo a viver contente, vão criando um relacionamento, vão avançando em maturidade. Agora, se nós não ouvimos o Senhor, o que acontece? Uma vida desperdiçada. E continua: os ímpios de coração amontoam para si a ira, e agrilhoados por Deus não clamam por socorro. Perdem a vida, está vendo? Uma vida desperdiçada. Mas está falando dos ímpios, não está falando de Jó. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Ao aflito, palavra que ele usou para Jó, livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. O Espírito é tão maravilhoso, irmãos. Olha como ele colocou esse verso. Ele não diz que livra o aflito da sua aflição, mas por meio da sua aflição. Há outras traduções que trazem: o aflito livra na aflição, por sua aflição, por meio da aflição, na aflição, na sua aflição. São todas interpretações. Então o Senhor, de alguma maneira, irmãos, trabalha as nossas vidas nessas circunstâncias todas, assim como está fazendo com Jó. E aí continua dizendo, que pela opressão, que nós já falamos inicialmente, lhe abre os ouvidos, que muitas vezes estão tapados para ele. Vamos apenas terminar este capítulo aqui e nós encerramos. Aguenta mais um pouquinho, irmãos. Assim também procura tirar-te das falses ou gargantas, caso falsos seja difícil de interpretar, os irmãos podem colocar aí, gargantas. Assim também procura tirar-te das gargantas da angústia para um lugar espaçoso,
em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa seriam cheias de gordura. Está vendo esse lugar espaçoso aí descrito no verso 16? Nós precisamos ir a um texto que vai nos ajudar muito, irmãos, na compreensão e também na compreensão do que Jó está passando, que é o Salmo de número 66. Então os irmãos, se desejarem, podem sublinhar lugar espaçoso e anotar em Salmo 66, versos 10 a 12. E eu gostaria que os irmãos fossem comigo também lá, não vou apenas citar o texto não. Salmo de número 66, versos 10 a 12. Se não me engano, nós lemos esse relato já em reuniões passagens em torno do livro de Jó. Então vejam como é de fato o contexto, né? Então diz assim, Salmo 66, versos 10 a 12. Eu falei a 11? Não, até a 12, né? Então tá certo. Diz assim: Pois tu, ó Deus, nos provastes, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Lembra da figura de Jó sendo colocado no cadinho e sendo trabalhado pelo Senhor? O fogo purificador do Senhor se aproximando, tirando as impurezas de Jó, a soberba que havia em Jó. É o mesmo relato. E continua: Tu nos deixastes cair na armadilha, oprimistes as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxestes para um lugar espaçoso, um lugar riquíssimo. Que Senhor maravilhoso, né, irmãos? Que processo do trabalhar do Senhor nas nossas vidas. Eu vou ler apenas até o verso 23, porque depois nós vamos ter um novo relato e se a gente entrar a gente vai se estender muito. Então vamos continuar aqui até o verso 23 então. Verso 17 diz assim: Mas tu te enches do juízo do perverso, e por isso o juízo e a justiça te alcançarão. Irmãos, Eliú está dizendo para Jó aqui, às vezes fica difícil a gente interpretar esse verso, né? Mas quando a gente leva em consideração o contexto e também se apoiando em outras traduções, os irmãos vão ver que Eliú está dizendo para Jó que Jó não está sobre o juízo do perverso, mas o juízo do justo. Ele está começando a transmitir algo do que o Senhor vai depois ampliar para Jó. Verso 18: Guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer, nem te desvie a grande quantia do resgate. Esse verso também nós precisamos de uma tradução alternativa para compreender ele um pouco melhor. Tem uma tradução que diz assim, verso 18, eu estou lendo, irmãos: Nem te desvie a grande quantia do resgate. Uma tradução alternativa diz assim: Não sejas levado pela tua suficiência. O Senhor vai dar dois conselhos, porque Eliú, ele é um mensageiro intérprete, uma figura do Espírito Santo, do falar do Espírito, e o Espírito está dando para nós dois conselhos em meio ao trabalhar do Senhor nas nossas vidas, irmãos. Preste atenção nisso, traga a mente cativa. O Senhor está trabalhando nossas vidas e Ele está dando dois conselhos para nós. Primeiro, não escarneça, não escarneça. E segundo, não se deixe levar pela tua suficiência. Dois perigos que nós corremos, irmãos, quando o Senhor começa a trabalhar nossas vidas: escarnecermos e então sermos autossuficientes. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2 aos Coríntios 3, verso 5, ele vai dizer assim no contexto de ministério, mas ele vai usar uma expressão assim: a nossa suficiência vem de Deus. Irmãos, se nós no meio ao trabalhar do Senhor nos enchermos de autossuficiência, o Senhor não pode avançar conosco. Que o Senhor nos ajude para que nós aprendamos que a nossa suficiência vem dele. E continua. Verso 19: Estimaria ele as tuas lamúrias e todos os teus grandes esforços, para que te vejas livre da tua angústia? Não suspires pela noite, em que povos serão tomados do seu lugar,
guarda-te, não te inclines para a iniquidade. Agora não está falando que Jó está na iniquidade, está cometendo iniquidade, ele está falando guarda-te. Pois isso preferes a tua miséria. Olha agora, irmãos, como fecha, e assim nós vamos fechar essa noite, pela providência do Senhor. Olha como que Eliú termina essa parte aqui. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Agora nós temos 3 quem, que todos nós precisamos responder, irmãos, em face a todo o trabalhar do Senhor nas nossas vidas. Primeiro, quem é mestre como Ele? Quem é mestre? Irmãos, quem é capaz de nos ensinar essas lições? Somente o Senhor. Quem é mestre como Ele? Depois, quem lhe prescreveu o seu caminho? Irmãos, os nossos caminhos, tudo isso que o Senhor... Irmãos, nós não estamos na mão do acaso. O Senhor está trabalhando nossas vidas. Tem os descaminhos? Tem, irmãos. Mas no fim, o Senhor há de completar aquilo que iniciou nas nossas vidas. E tem o terceiro quem. Ou quem lhe pode dizer, ou seja, quem de nós podemos dizer, irmãos, há algum de nós que pode se levantar essa noite e dizer a Deus que Deus praticou injustiça conosco? Que pergunta, irmãos, para nós, que perguntas para nós considerarmos diante do Senhor. Quem é mestre como Ele? Quem prescreveu o seu caminho? E quem pode dizer, quem de nós pode se levantar e dizer que Deus tem agido de maneira injusta conosco? E assim nós terminamos então a sessão de hoje, e depois nós teremos então Eliú exaltando a majestade de Deus, e certamente o Senhor há de continuar falando aos nossos corações. Irmãos, os irmãos perceberam como é difícil seguir a leitura do texto bíblico? O Senhor depositou isso no meu coração como algo assim específico mesmo para nós fazermos. Porque às vezes a gente está acostumado com pontos, sabe? A gente está acostumado às vezes, não estou desconsiderando e nem estou dizendo que não vou fazer mais isso. Estou dizendo que nós estamos acostumados em anotar pronto. E o Senhor me colocou no coração nessa simplicidade de lermos o texto. E eu percebi que muitas vezes a mente dos irmãos, porque é assim mesmo, irmão. Por isso que é necessário que nós coloquemos o cabresto e possamos trazer ela cativa novamente. Que o Senhor nos ajude, quem sabe, né, nós não possamos avançar ainda mais também na leitura também, como já manifestado também, né? Questão da leitura pública também das Escrituras, juntos aqui. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar então. Pai querido, Pai amado, louvado seja o Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Quão perfeita, Senhor, ela é. Quantos princípios, Senhor, são trazidos a nós por meio da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta noite nós podermos ver tanto esse falar inadequado de Eliú, porque aí nós aprendemos, Senhor, os perigos que nós corremos. E aí nós aprendemos que nós precisamos ser dependentes do Senhor, que nós precisamos cultivar um espírito de humildade diante do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nessas questões. Mas obrigado, porque assim como para Eliú, também para nós, há um recomeço, Senhor, quando nós paramos e consideramos o Teu falar novamente. E o Senhor então traz esse discurso maravilhoso de Eliú, trazendo tantas realidades, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, aproxime de nós esse livro de Jó, que tantas vezes nós vemos como uma história, Senhor, como um relato, e às vezes não conseguimos nos ver em Jó, Senhor. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor tem trabalhado em nossas vidas. Nós estamos em mãos seguras, em mãos hábeis. De fato, ninguém é mestre como Tu, Senhor. Ninguém é. Leva-nos para as nossas casas, com essas palavras em nossos corações, Senhor. Louvado, exaltado seja o Teu nome para sempre, em nome de Jesus. Amém.